Quando dei uma olhada na internet, depois fui às lojas e vi quanto custam as banheiras modernas de pedra artificial e ainda mais as de concreto arquitetônico, para ser sincero, fiquei surpreso. Os preços delas começam em alguns milhares de dólares e vão para as alturas. A opção mais barata de uma banheira encalhada de pedra artificial, mesmo com um grande desconto, custa pelo menos $1.000. Por uma banheira média de concreto arquitetônico, não hesitam em pedir $5.000, 5.000 pratas, sendo que concreto é concreto em qualquer lugar, até na África. Poxa, camaradas capitalistas, o que vocês estão fazendo? Cobrar esse dinheirão só para as pessoas poderem tomar banho, e isso não está certo. Diante de vocês, vou tentar fazer uma verdadeira banheira de design por um preço menor do que só o frete de uma banheira de pedra artificial e muito menos de concreto. E ainda por cima, uma banheira tão fácil de fazer que qualquer um pode repetir, se quiser ter uma banheira igual a dos oligarcas, mas com a renda modesta do nosso espaço pós-soviético não tão rico. Uma banheira que pode ser fabricada e movida com facilidade e até com prazer, até mesmo pelas mulheres, assim como por estudantes, aposentados e alunos de escola. Uma banheira que, além disso, não terá as principais desvantagens das banheiras de pedra e concreto, e elas têm desvantagens bem grandes, feita com os materiais de construção mais acessíveis. Canções de Yasha Kosiak. Pela simplicidade das soluções de construção, considero isso mais um grande avanço na criatividade de construção e reforma econômica. Portanto, vamos por partes. Olá a todos! Para fabricar esta banheira inovadora, comprei um pouco de Penoplex Comfort, cujas placas têm apenas 3 centímetros de espessura. Depois, você vai precisar de algo serrilhado como esta espátula dentada. Com essa ferramenta simples, sem preguiça, dou aspereza às placas lisas de EPS, lixando 6 placas dos 2 lados. Depois, precisei de um estilete com lâminas substituíveis. Corto um pedaço de tela de fibra de vidro do mesmo tamanho da placa de espuma. Para fazer uma banheira dessas, é necessário o mínimo de ferramentas possível. Depois, uso uma pistola de espuma e um tubo de cola-espuma de poliuretano para a construção. Aplico tiras de cola e colo a tela de fibra de vidro. Depois que a cola secar, a placa pode ser dobrada sem problemas. Eu consegui dobrar as placas até mesmo com as mãos nuas, mas com a ajuda desse dispositivo simples, que eu chamo de curvador de espuma de poliestireno, fica muito mais fácil fazer isso, já que o EPS leve, mas resistente, oferece bastante resistência ao ser dobrado. A construção mais simples, espero que fique clara nestas imagens. Se tentar dobrar sem a malha colada, há 100% de chance da placa quebrar. Mas assim, tudo fica ótimo. Depois, precisei de um cinto velho e de um bloco de madeira para distribuir a pressão. Nessa condição, é recomendável deixar a placa por algumas horas. Lá fora, o frio intenso e prolongado obrigou a deixar entrar no garagem um cachorro muito velho, acostumado a viver no quintal. Como todo velho rabugento, ela tenta impor suas próprias regras. Em casa temos piso aquecido e o cachorro não se sente confortável nele. Velhice não é alegria. Colo 2 folhas ao longo e por um tempo pressiono com peso. Depois de desenrolar o rolo de EPS, a folha já não precisa ser dobrada, mas sim desdobrada. O material fica maleável, como as bordas de massinha. É muito desejável que as banheiras tenham inclinação, o que estou tentando garantir. Medi nossa banheira de acrílico em casa e percebi que a largura ideal do fundo deve ser de cerca de 50 centímetros. Estou marcando essa largura por precaução e também marquei o centro. A tela cumpriu sua função, agora pode ser removida. Ela é reutilizável e será útil para dobrar a próxima folha. Na folha aberta até a largura de 50 centímetros, marco os pontos onde ela cruza as linhas de marcação do fundo da banheira dos 2 lados das bordas. Essa distância ficou em 18 centímetros de cada lado. Dando à folha a inclinação desejada, meço a distância da parte de baixo até as marcas feitas. No meu caso, deu 10 centímetros. Marco esses 10 centímetros no meio do lado oposto às marcas. Depois, pego uma régua flexível de 1 metro,
Dobro com a ajuda de um segundo par de mãos, alinhando os 3 pontos e traço a linha. É bom quando tem alguém para ajudar. Se por acaso o ajudante foi para a escola, você pode usar sargentos. Corto o excesso com uma faca, alinho e me certifico de que a inclinação está do jeito que precisa. Faço as marcações bem visíveis. Marco 36 centímetros a partir da borda da folha. Poderia ter sido menos. Alinho as marcas e traço uma linha em arco. Aplico cola na peça curvada e ao longo da linha em arco, deixo a cola descansar por alguns minutos para dar uma endurecida e então colo a primeira peça com a espuma já endurecida. Fica mais fácil de trabalhar assim, ela adere muito mais rápido. Por meio de experimentação, determino o comprimento mínimo necessário da banheira para uma pessoa de estatura média. Tudo está dando certo. Então, estendo as linhas de marcação do fundo, assim como antes, dobro a segunda folha de espuma de poliestireno. Novamente marco 18 centímetros a partir das bordas e verifico se as marcações coincidem. Depois, marco mais 10 centímetros no lado oposto às marcações da folha. Novamente, com ajuda extra e uma régua flexível, traço uma linha curva especial. Para quem não quer se aprofundar muito na minha modelagem 3D, aqui estão os 18 centímetros de onde a linha parte passando pela marcação e 10 centímetros até a segunda marca igual. O principal parâmetro para repetir minha experiência, a medida mínima necessária para o comprimento da banheira, adicionei mais 7 centímetros. Marquei as linhas do fundo assim, desse jeito o fundo da banheira fica ainda mais comprido. Afinal, esta é uma banheira de elite, mesmo sendo muito barata, e banheiras de elite nunca são curtas. Dessa vez, faço o arco no fundo, não desenho. Faço assim enquanto a espuma está endurecendo. Corto o excesso de cola que já endureceu na primeira folha. Colo a segunda folha curvada. Coloco os espaçadores de madeira. E percebo que agora posso brincar bastante com o formato da banheira, e eu adoro brincar. Na próxima folha, corto um quarto ao longo do lado comprido e ao colocar, percebo que isso é simplesmente incrível. Se o fundo fosse um pouco mais comprido, a folha não seria suficiente e eu teria que emendar. Se eu fizer o fundo com no máximo 157 centímetros de comprimento, uma folha será suficiente para cada lateral. Depois vem o processo simples de ajustar a forma e cortar os novos quartos laterais. Continuação em breve. Peço encarecidamente, especialmente aos espectadores frequentes, que compartilhem este vídeo o máximo possível. Tenho certeza de que essas informações serão muito úteis para muita gente. Até a próxima. Sem economizar, aplico a cola, a espuma, deixo dar uma secada e colo a primeira lateral. Ajusto, passo a cola e colo a segunda lateral. O inverno está lá fora, 20 graus. Na garagem está frio, a cola não seca tão rápido quanto no calor do verão, então em alguns lugares eu fixo temporariamente as peças com parafusos e pregos. A cola secou, a fixação cumpriu sua função e não é mais necessária. O processo de fabricação é praticamente sem desperdício e os retalhos são muito úteis.
Assim a banheira vai ficar até mais funda do que eu planejei inicialmente. Estou cortando os cantos salientes. Corto a metade não utilizada da chapa dessa forma para a banheira, cujo comprimento pela borda superior é de completos 2 metros e a largura é de quase 80 centímetros. Usei apenas 1,5 folhas padrão de Penoplex Comfort com espessura, lembro, de 3 centímetros. Depois trabalho ativamente com o estilete, cortando todo o excesso. Dos restos das laterais, corto triângulos e colo eles nos lugares que precisam ser vedados. O ângulo agudo dos restos coincide exatamente com o ângulo dos buracos ou aberturas. Tecnologia. No entanto, como um designer intuitivo, entendo que até agora tudo está indo até melhor do que eu imaginava antes de começar a trabalhar na banheira. Tenho certeza de que chegou a hora de acabar com o mistério e contar o que é essa caixa de onde eu tiro ferramentas que não tinha em casa, justamente enquanto nela está nascendo a próxima ferramenta necessária. Aliás, brinquei sobre a pistola de espuma, mas acabei comprando uma. Decidi fazer a altura da cuba da banheira com 57 centímetros, o que é significativamente mais do que nas banheiras comuns, que não são de design. Os espectadores frequentes do canal Canções de Yasha Koziak sabem que eu já uso há bastante tempo o poliestireno estrudado, que é o Penoplex, para meus produtos inovadores. Em princípio, esse não é exatamente o uso principal do material, já que o Penoplex é, antes de tudo, um material para isolamento térmico. Certa vez, descobri que em sistemas de isolamento térmico muito eficientes, o Penoplex é fixado nas fachadas dos edifícios e rebocado usando uma tela de fibra de vidro para reforço e misturas para isolamento térmico, formando na superfície a camada base de reforço. Depois é possível aplicar massa corrida, tinta, textura tipo Karaite ou Byromix, praticamente qualquer acabamento. E então eu decidi simplesmente aplicar a camada base de reforço dos dois lados. O resultado superou as expectativas mais ousadas. Obtive um material compósito resistente, composto por elementos muito acessíveis e ecologicamente corretos. A banheira parece ser feita de peças de quebra-cabeça de Penoplex 3D. Estou realmente satisfeito comigo mesmo, agora também como um designer intuitivo. Depois de ver como o Bambulab HDWS constrói suportes temporários de forma inteligente, decidi usar escoras e suportes também no meu projeto. Assim, o formato da borda superior das laterais fica mais arredondado e muito mais agradável aos olhos. Toda banheira precisa de ralo, e o fundo deve ser inclinado para ele. E se ao fazer o piso do box do chuveiro, eu criava a inclinação aumentando a espessura da argamassa, com a banheira decidi agir de forma mais esperta. Como é feito na maioria das banheiras de design, o sifão ficará bem no centro do fundo, então, no centro, colo temporariamente qualquer objeto redondo que estiver à mão e coloco um suporte feito de um pedaço de madeira. Agora o fundo terá uma inclinação clara em direção ao centro, visível ao encostar qualquer objeto reto. Para garantir ainda mais, adiciono mais 2 suportes, assim a concavidade fica ainda melhor. As bordas se alargaram e ficaram mais baixas do que o início e o fim da banheira. É estereometria, no entanto, por segurança, colei pedaços de sobras como suportes, EPS. Agora dá para brincar de girar a garrafa e banheirinha, mantendo um bom equilíbrio do produto. Pequenas imperfeições do trabalho feitas com o estilete
podem ser suavizadas com uma lixa comum. Agora a banheira se apoia em todos os 10 pontos. A confiabilidade é mais do que suficiente para as próximas etapas. Afinal, eu já tenho alguma experiência. Meu lugar favorito para começar a imprimir modelos no momento é a nossa cozinha. Misturo uma porção de impermeabilizante, o bico impresso ficou tão bom quanto diziam os comentários do Maker World, e a espátula também é boa. O Penoplex praticamente não absorve água e não deixa passar nada, então basta impermeabilizar apenas as juntas, já que a cola de espuma pode deixar passar um pouco de água. Dessa forma, dá para economizar muito na impermeabilização e no trabalho de aplicação. Depois disso, entra em cena a tela de fibra de vidro resistente à alcalinidade para reboco, com malha de 5 por 5 mm e densidade de 160 gramas por metro quadrado. Faço molde simples, me tornando um cortador e, para facilitar, prendo temporariamente a tela com parafusos curtos para não fazer furos atravessados. Preparo a cola para isolamento térmico. O trabalho seguinte não é nada mais difícil do que o anterior. O Penoplex é amplamente utilizado para isolamento térmico de casas de estrutura e de concreto celular, de acordo com sua finalidade. Cálculos corretos de materiais e espessuras, instalação adequada e bom acabamento garantem máxima eficiência térmica nas construções. O Penoplex possui alta resistência e confiabilidade, garante a vedação e estanqueidade das estruturas com confiabilidade garantida e vida útil superior a 50 anos. O material é ecologicamente limpo e possui comprovada resistência biológica, o que o torna seguro para a saúde e para o meio ambiente. A facilidade de instalação permite reduzir significativamente o tempo e os custos de montagem, além de proporcionar resistência adicional a construções leves. Trabalhar com as mãos é prazeroso e, acima de tudo, útil. A probabilidade de desenvolver Alzheimer é menor e, se acontecer, certamente será muito mais tarde do que para aqueles que não trabalham com as mãos, mas compram novas banheiras de design e investem grandes quantias em fábricas. Como a camada de gesso é bem fina, não são necessárias habilidades de gesseiro e eu trabalho em condições apertadas. Parte de uma pequena garagem de 3 por 6 metros é ocupada por uma 2 metros feita por mim mesmo, que, por ser tão robusta e imponente, eu chamei de Rammstein. Agora, a impressora está em cima dele funcionando, junto com um monte de outras coisas necessárias. A velha cachorra rabugenta também ocupa bastante espaço, porque os idosos merecem respeito. Eu crio em um espaço bem pequeno, logo ao lado do portão. A lente grande angular da minha GoPro talvez crie a ilusão de que há muito espaço, mas a verdade é bem pouco, e no geral, dá para criar tranquilo. Isso quer dizer que é possível instalar uma banheira dessas até em apartamentos pequenos, como durante uma reforma. Com uma espátula larga, tento deixar a superfície mais nivelada. Onde falta massa para nivelar, eu adiciono mais e aliso novamente com a espátula. Esse trabalho não tem nada de pesado, qualquer um que se animar consegue fazer. O objetivo é conseguir uma banheira de design quase de graça. Dono ou dona de casa, violinista, pianista, estudante de colégio ou faculdade, qualquer um pode fazer isso. No canal de músicas de Yasha Kosiak, eu frequentemente demonstro a fabricação de produtos e construções compactas de quintal desse jeito. Mas toda vez que trabalho em algo novo, fico completamente envolvido e a consciência do quanto estou economizando me traz uma verdadeira sensação de felicidade. Essas coisas compradas prontas custam uma fortuna e dinheiro economizado é dinheiro ganho. A mistura começou a endurecer
e é o momento certo para fazer um pequeno ajuste com um estilete. Esse tipo de mistura atinge sua resistência total em 28 dias e nas primeiras 24 horas ainda pode ser trabalhada razoavelmente bem. Assim como após a impressão 3D de formas complexas, os suportes são removidos. Estou preparando novamente a impermeabilização. A forma está fixada, mas a banheira ainda não tem resistência suficiente. Do lado de fora, selei as juntas com uma impermeabilização contra a umidade, semelhante à que usei ao criar o telhado inovador e já aquecido no projeto Casa por $1000. Estou aplicando impermeabilização interna contra a água, a mesma que usei na fabricação da banheira tecnológica de mini piscina. Sobrou bem pouco dela, por isso estou usando só por dentro. Nossa banheira mini piscina, composta em 90% por isopor, já foi testada por 3 temporadas de uso e sobreviveu com honra aos invernos rigorosos. A tecnologia de fabricação da banheira é muito parecida, por isso estou quase 100% certo do sucesso desse projeto. A exigência sobre a banheira é significativamente menor do que sobre a mini piscina externa. A água nela fica no máximo por 1 hora. Normalmente não faz frio intenso dentro das residências. Depois, tudo é igual ao lado de fora, só que por dentro. Chega a próxima etapa. Simples. A criação de uma banheira composta com efeito sanduíche composto, onde o Penoplex serve como principal material de enchimento desse compósito. Além disso, graças à sua excelente eficiência térmica, a água em uma banheira dessas vai esfriar muito mais devagar do que em banheiras de design feitas de pedra artificial e em banheiras de concreto arquitetônico, que, devido à sua grande massa térmica, simplesmente retiram o calor da água, não permitindo que os amantes de banhos quentes aproveitem o procedimento. Em 2026 fará 10 anos desde que parei de zoar e postei o primeiro vídeo decente no canal. Canções de Yasha Kosiak. Para essa data, preparei uma série de vídeos nos quais contei brevemente sobre todas as minhas conquistas nesses 10 anos. Tem sobre projetos caseiros e sobre construção super barata. Se você não viu e tem interesse, dê uma olhada, o link está abaixo do vídeo. A sobreposição de uma tela sobre a outra deve ser de pelo menos 10 centímetros. Na garagem não está quente, por isso comprei uma mistura de inverno. Esse tipo de mistura começa a endurecer bem rápido, mesmo no frio da garagem. Por isso, tive que misturar um pouco de massa fresca para poder nivelar tudo direitinho com uma espátula larga. Para criar essa estrutura de design, usei apenas 1,5 sacos de 25 kg da mistura, cerca de 15 metros de tela, 0,5 folhas de EPS, um pouco de cola PU e umas pitadas de impermeabilizante. Trabalhei só por 1 hora, 1h30 por dia durante alguns dias. Fazendo as contas, percebi que o custo de todos os materiais mal passa de $30, o que não é mais que 2.500 rublos russos e não mais que 100 rublos bielorrussos no máximo, $40. Se todos os materiais forem comprados sem pensar muito e não com a economia cuidadosa que eu normalmente uso, de novo é só um pequeno ajuste na camada recém-aplicada. No processo percebi que um lado ficou mais curvado que o outro, já que faço quase tudo no olho. Mas um pedaço de tábua que usei para apoiar enquanto ainda estava fresco, corrigiu tudo perfeitamente. O acabamento imitando concreto, eu acho que já vem de fábrica, porque agora é muito fácil confundir essa banheira com uma de concreto de verdade. Só dar uma alisada a mais na superfície e vai ficar igualzinha àquelas banheiras modernas de concreto de $5.000. Escondo as últimas provas de que esta banheira é 90% feita de espuma de poliestireno estrudado.
Se eu chamar uns 5 caras fortes e pedir para eles fingirem que estão tendo dificuldade para carregar essa banheira, como se fosse uma de concreto de verdade pesando 300 quilos, os vizinhos, se virem, com certeza vão pensar que eu, Chakosiak, fiquei rico de repente, já que consegui uma banheira dessas de designer. Mas eu quis um acabamento mais elegante do que aquele de concreto frio e sem alma. Por isso comprei massa de cimento e dei uma aquecida, treinando um pouco de um lado. No geral, está dando certo, então viro a banheira para o outro lado. Descobri que é muito prático aplicar massa com a banheira de lado. E por que eu nunca tinha usado massa de cimento antes? Ela realmente não tem medo de água nem de umidade, não se importa com o frio nem com o condensado. Parece que os americanos ficaram viciados em massa de gesso e depois nós também. E tudo isso por causa do drywall, que foi inventado ainda no século XIX por Augustin Sackett, nos Estados Unidos. Ele era dono de uma fábrica de papel. Esse espertalhão procurava novos mercados para usar o seu papel, então rapidamente conseguiu uma patente para a invenção e convenceu todo mundo de que era algo muito legal. O drywall de Sackett era feito de 10 camadas de papel, que uniam uma fina faixa de gesso. Outro americano, o engenheiro Clarence Utzman, percebeu que o magnata do papel claramente exagerou na quantidade de papel e patenteou uma versão do drywall que chegou até os dias de hoje. É comum aplicar massa corrida de gesso ou acrílica nele, mas basta molhar uma vez para dar problema. Isso claramente é algum tipo de conspiração. Há centenas de opções de acabamento barato, quase gratuito para esse banheiro. Por exemplo, você pode adicionar corantes em algumas porções de massa corrida, aplicar de qualquer jeito, lixar depois, e vai ficar igualzinho ao mármore. Você pode apoiar as inovações baratas apresentadas no canal de Yasha Kosiaka, clicando no botão Apoiar no YouTube. Os espectadores da Rússia podem fazer isso pelo serviço Boosty. O link está na descrição do vídeo. Depois de fazer o preenchimento do nosso portão deslizante, que também é composto em 90% por espuma de poliestireno, sobrou um pouco de material de acabamento. Com esse acabamento, a banheira vai parecer feita de pedra artificial. Então decidi usar esse material aqui. É uma mistura de areia grossa de várias cores, misturada com uma base especial à prova d'água. De qualquer forma, para o acabamento desta banheira, você pode gastar no máximo $20, então a estrutura com o acabamento sai por $50. Isso equivale a 4.000 rublos russos ou 150 dos nossos rublos bielorrussos. Não quero sobrecarregar este vídeo com muita informação, então no próximo vídeo vou testar cuidadosamente a banheira para ver se está vedada, instalar um sifão para o escoamento da água e pensar em como e onde instalá-la com o acabamento interno. Essa questão ainda está em aberto. Vou ficar feliz com os seus conselhos sábios. Nossa piscina pequena ainda está sem acabamento interno. Isso não afeta muito a vedação e a qualidade do banho, mas uma banheira é uma banheira, e o acabamento interno, claro, é necessário. Deixe um grande joinha. Inscreva-se no canal de músicas de Yasha Kosiaka. Siga no YouTube, no grupo, no VK, no TikTok e no Zen. Todos os links estão abaixo do vídeo. Clique também no sininho, assim vocês serão informados com certeza por 2 reis. Paz no mundo inteiro. Obrigado.